Como é que vocês estão? Espero que vocês todos estejam muito bem. Chega, né? Chega de dizer que não consegue, chega de dizer que não tem talento, chega de dizer que não nasceu para isso, chega de dizer que não vai conseguir. Essa palavra não pode existir no seu dicionário. Não pode existir na sua vida, você não pode pensar dessa maneira. Você é treinável, tudo que você quer, você consegue. A não ser que você queira alguma coisa para o mal. Aí sim, aí vai ter a intervenção do Senhor, porque ele está no controle de tudo. Mas se não for pro mal, apesar que tem até coisas que ele vai permitindo, mas o assunto não é isso. Eu quero dizer para você que você é treinável, você consegue sim, se treine, se policie, se domine. Deus, em sua perfeita forma de fazer o humano, sabe? Eu fico só refletindo como um Deus, ele é perfeito. Ele poderia fazer os bebês, né? Tem um bebê que, todos os bebês, aliás, ele começa a andar de certa fase, entre 10 e 12 meses, ele começa a dar os seus primeiros passos. Mas, observando, sabe o que eu acho interessante? Que ele não nasceu aprendendo a andar. O Senhor poderia fazer? Ele nascer já sabendo andar? Poderia sim. Mas eu quero dizer para você que Deus, ele faz aquilo que você não pode fazer. Aquilo que é possível, você que vai ter que fazer. Mas aquilo que é impossível, ele fará, ele faz. Então, se o Senhor deixou para você fazer, para você treinar, é a obrigação sua. Então, quando o bebê nasce, que ele começa a desenvolver, entre na faixa de 10 a 12 meses, tem uns que antes, outros depois, ele começa a dar os seus primeiros passos. E ele não começa a dar seus primeiros passos perfeito, não. Ele erra inúmeras vezes. Na faixa etária de 50 vezes, ele cai, ele tropeça. Mas será que o bebê, ele pensa em desistir? Com certeza não. Mas você já imaginou, se ele pensasse em desistir, ele nunca ia andar, não ia ter um ser humano na face da terra andando. Mas ele se prontifica, mesmo caindo, mesmo se ferindo, mesmo sendo difícil, ele se prontifica em tentar novamente, até quando ele consegue. Mas por que será que nós, adultos, já com a mente formada, nós pensamos sempre quando não está dando certo em desistir? Porque sempre queremos retroceder. Sabe o que eu estava pensando? Eu gosto muito, né? Eu gosto muito de desafio, eu gosto muito de fazer, eu gosto muito de me desafiar, colocar meta, ir lá e cumprir. Aí sabe o que tá acontecendo comigo? Todas as vezes que chegava no dia de cumprir tal meta, vou dar um exemplo aqui, do que realmente aconteceu. Eu faço corrida, participo de corrida, só que eu tenho uma meta de correr em tal dia da semana sozinha. E aí tinha dias que eu acordava e falava assim, não tô com vontade de ir, não quero ir. E aquele negócio pra não ir, aquele desânimo, aquela coisa toda. E aí eu falei, será que é o Senhor que tá me dando um sinal pra eu não ir? Será que ele tá me prevenindo de alguma coisa que vai acontecer lá? Aí eu falei, meu Deus, mas se eu coloquei a meta, eu tenho que ir. Mas eu não tô com vontade de ir, não. E sabe o que foi que aconteceu? Eu peguei, fui assim mesmo. Eu falei, Senhor, me guarda, vai na minha frente, me protege. Fui assim mesmo. E nada aconteceu. E aí, nos dias seguintes, aconteceu a mesma coisa. E aquele negócio, eu falei, puxa, tá tão forte a vontade de não ir. Será que é o Senhor me avisando para eu não ir? Eu falei, ó Senhor, se for de acontecer, eu vou assim mesmo. E seja feita a tua vontade. Por que eu fiz isso? Porque eu já tinha colocado a meta. E muitas vezes a gente tem sentimentos sabotadores, temos pensamentos sabotadores. Muitas vezes a gente pega aquilo que é verdade para colocar dentro do nosso propósito, da nossa meta, para nos sabotar. Você decidir, se você se organizar, se você se comprometer, você consegue, né? Especialistas, eles afirmam que entre média 50 vezes uma criança, ela cai até ela começar a firmar os seus passos. Agora vamos lá. Quando nós começamos a aprender a falar, a gente fala errado, a gente não sabe o ABC. A gente não sabe as línguas. A gente vai ouvindo e vai repetindo.
Treinar é fazer aquela mesma coisa várias vezes, até você chegar na sua essência, na sua excelência, na sua essência não, na sua excelência. Então, quando nós estamos na fase de aprender a falar, nós erramos. Mesmo ouvindo, mesmo vendo, erramos quando praticamos. Há educadores ali ao nosso lado, nos incentivando, nos mostrando a verdade, como fazer e como não fazer. Mas mesmo assim, isso não isenta a mim e a você de não errar, né? Aí falamos palavras até engraçadas, até palavras que não tem nada a ver com nada, mas sempre é necessário continuar. Agora imagina também se tem aquela criança que não decide, não vou fazer, não vou falar, não. Ela não tem escolha, porque ela sabe que é necessário completar o ciclo. É necessário para que haja um desenvolvimento. Para você estar no meio da sociedade, você precisa se comunicar. E eu quero deixar bem claro para isso para você. Se fosse para Deus fazer, Deus faria. Mas o Senhor deixou para você fazer. Não fique se sabotando. Cumpra aquilo que você se comprometeu. Treine. Eu estava me lembrando, enquanto eu era criança, eu tinha acho que aproximadamente 7 anos, em que teve um desafio. Foi um projeto onde eu pertencia. E ali eles lançaram o desafio de a gente treinar um texto, gravar. Foi um texto. E assim eu via as pessoas tudo se dedicando, fazendo. E eu não conseguia. Eu falei, não, eu preciso. Eu posso. Se elas podem, eu também posso. Coloque isso na sua mente. O outro não tem um privilégio mais do que você, não. A mesma capacidade que o outro tem, você também tem. Se eles podem, você também pode. E pode muito além. E ali eu comecei a treinar. Eu comecei a me ordenar, separei o momento que eu daria o meu melhor, o momento que eu ia me desenvolver melhor, que eu ia absorver melhor. Às vezes você quer treinar, mas você não se ordena, mas você não separa aquele momento. Você faz tudo no aleatório, não. Planeje, se ordene. Separe o momento. Quando você separa aquele momento, o seu cérebro entende que naquele momento é reservado para você executar tal função. Então, ele lhe auxilia. Ele recebe informação que aquele tempo foi separado para tal coisa. E assim aconteceu comigo. Eu treinei tanto, que hoje, na época, foi um sucesso. E eu fiquei muito feliz, porque hoje eu não esqueci. E o que você treina hoje, você se torna excelente. Perfeito não, porque ninguém é perfeito. Mas excelente. E eu nunca mais esqueci, eu tinha 7 anos. Então, tudo aquilo que você se compromete, que você se ordena, você se compromete a treinar, você consegue realizar. Você consegue fazer, executar. Você é treinável. Pare de ficar colocando desculpa, dizendo que não vai conseguir. Pare de ficar tentando colocar coisas de onde não tem. O Senhor te deu uma mente brilhante. O Senhor te deu um corpo para andar em movimento. O Senhor te fez para estar a todo momento em processo. O Senhor não te fez para ficar designado à inércia, ao sedentarismo. Não, o Senhor não te fez com esse propósito. A ordem que o Senhor deu a Adão foi de Adão cultivar, de regar a terra. O Senhor, ele deu aquela ordenança para Adão. Adão poderia muito bem ficar lá no paraíso deitado, bebendo água de coco, ouvindo os cântaros do pássaro. Adão poderia muito bem ficar apreciando a vista, que eu acredito que era linda. Assim como a gente está aqui, a gente vê tantas coisas lindas. Adão poderia ter esse privilégio, mas o Senhor deu uma ordenança a Adão, de Adão, ele ir lá e executar. Se o Senhor deu essa ordenança a Adão, você também pode. Se treine todos os dias. Pare de ficar colocando desculpa a você mesmo. Pare de ficar adiando os seus sonhos, os seus projetos, as suas conquistas, por causa de sabotadores, por causa de crenças que limitam a sua trajetória. Você precisa ter uma ação intencional. Você precisa ser intencionado naquilo que você faz, até você se tornar habilitado. Então, você precisa repetir inúmeras vezes, ou quantas vezes necessário for, até que você se torne capaz. É necessário você ter uma vida como um atleta, como diz o apóstolo Paulo. Lá em 1 Coríntios 9, 24, se eu não estiver enganada. Você precisa ser uma pessoa estrategista. Se você não é, peça. O Senhor diz que aquele que não tem sabedoria, peça que ele dá.
Então você precisa ter estratégia de como executar. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Coríntios 9:24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só um terá o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Se afaste de tudo que for necessário, seja determinado, siga, não se compactue. Você precisa ser determinado naquilo que você quer. Você precisa se abnegar. Você precisa renunciar a coisas para que você venha alcançar o seu alvo. O atleta, quando ele corre, ele quer alcançar o prêmio, sabe? Ele quer chegar em primeiro lugar. Ele nunca pensa em correr, em chegar em quarto, quinto lugar. Ele corre, ele se prepara, ele se ordena, ele se policia. Ele tem estratégia de alcançar esse prêmio. Você não pode correr de qualquer maneira. Você tem que aprender a entender quais são as suas crenças, os seus sabotadores, o que é que faz você muitas vezes dizer não para si mesmo, o que faz muitas vezes você desistir. Você tem que ir lá no ponto estratégico e parar para se analisar e falar o que é que está me levando a essa desistência frequentemente. Você não pode viver uma vida aleatória de qualquer maneira. Que o atleta ele vence porque ele é o melhor? Não. Todos ali têm a mesma capacidade, todos ali têm os mesmos desafios. Mas por que ele vence? Porque ele se entrega, ele decide lutar por aquilo que ele quer. E o resultado é um resultado de vitória. Então, você é treinável. Todos os dias se treine. Eu não sei qual é a área que você está precisando treinar. Não faço a mínima ideia, mas sempre precisamos treinar em alguma área. Às vezes precisamos treinar primeiramente a nós, né? É como eu digo, primeiramente começa no interior, depois o exterior. Primeiramente precisamos nos ordenar, nos colocar em ordem. Precisamos ver todos os pontos que está precisando ser ajustado, todos os pontos que precisa ter um olhar mais preciso. Precisamos colocar tudo em ordem dentro de nós, para depois treinar e executar e ter uma prova de excelência. E o melhor, ter o sucesso, ter a vitória conquistada. Para ter a vida conquistada, é necessário você treinar, é necessário você querer e é necessário você se disciplinar. Todos ao seu redor esperam que você transborde. Você nasceu para transbordar. Você nasceu para inspirar. Você nasceu para exalar a essência de Cristo. E Cristo, ele é produção. Cristo é ativo. Cristo não é aquele passivo que aceita qualquer coisa, que aceita o medíocre. Cristo não é assim. Cristo, ele é vida, ele é renovo, ele é esperança, ele é alegria, ele é determinação. Então, transborde na vida do outro. Se você não está transbordando na vida do outro, é porque tem alguma coisa em falta em você. Se você está o tempo todo em escassez em alguma área, é porque você precisa ter um olhar de precisão. É porque você precisa focar naquela área e você precisa determinar e mudar essa situação para que o outro também receba. Às vezes a bênção do outro não chega porque você não está transbordando na vida dele. Então transborde na vida do outro. Seja tão cheio a ponto de ser transbordante, a ponto do outro receber aquilo que o Senhor propôs através da sua vida. Alcança o sucesso aqueles que não desistem. Então faça, persista até você alcançá-lo. Muitas vezes o que acontece, ficamos nos questionamos, mas eu não sei como fazer, eu não sei por onde começar, eu não sei o que devo fazer. Procure livro, procure pessoas que entendem do assunto. Hoje tem muitos meios de a gente conseguir como evoluir. Hoje só não evolui quem não quer, só não alcança o sucesso quem não quer. Conheça pessoas que possam lhe ajudar. Veja como é melhor, ou qual horário melhor, ou o recurso melhor que você pode usar de acordo com as suas condições. Às vezes a gente quer aprender algo e a gente busca em fontes erradas. Busque na fonte certa, na fonte verdadeira. Conheça, queira aprender, queira conhecer, queira expandir. E assim você vai conseguir
focar, treinar e ter uma vida que agrade ao Senhor. Então comece a partir de agora, já focando naquilo que te agrada. E se te agradou esse vídeo, compartilhe, dê seu joinha, dê seu like, comente. Eu sei que não é fácil para ninguém, mas quando nós nos prontificamos, nos colocamos de pé e desejamos e queremos, o Senhor ele vai lá e diz: vai que eu sou contigo, certo? Não desista. Todas as vezes que você erra, é mais uma maneira de você não errar e conseguir acertar. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.